E aí, pessoal, vamos iniciar uma nova aula aqui. Nós vamos falar hoje sobre cálculo da corrente. Vamos avançar bastante hoje. Vamos falar sobre cálculo da corrente no circuito, cálculo da potência no circuito de distribuição. Então nós vamos pegar desde lá do início, na entrada, no disjuntor de entrada, né, os cabos que vêm da concessionária, né, de energia, Excelsa. Depois nós vamos entrar na residência, fazer todo o ciclo de distribuição e calcular os fios, né, os circuitos, tá bom? Ok? Então, continuando. Bom, cálculo da corrente. É o conjunto de equipamentos e condutores ligados, circuito elétrico, na verdade, né? Vamos iniciar aqui, cálculo da corrente. O circuito elétrico é o conjunto de equipamentos e condutores ligados ao mesmo dispositivo de proteção em uma instalação elétrica residencial. Encontramos dois tipos de circuitos: o de distribuição e o circuito de terminais. Bom, então vamos lá. Então aqui nós temos uma representação do circuito de distribuição. Então aqui, ó, rede pública, né? Aqui nós temos a rede pública, que nós temos chamado ponto de derivação. Então no caso aqui está vindo no ramal de ligação, que é o ponto, esse ponto aqui, ó, entre esse ponto aqui que liga na rede pública até esse outro ponto aqui, que é o ponto de entrega, nós temos o chamado ramal de ligação. No caso aqui, nós temos duas fases mais um neutro. Então, são três vias. Então, um sistema com 220 volts, no caso, cada fase, 127 fase neutra. Então, no caso aqui, nós temos duas fases, então 220 mais o neutro. E aqui nós temos o ramal de entrada. Então aqui nós temos o medidor, aqui nós temos a caixa de medição, aqui nós temos o disjuntor, né? Disjuntor, e temos a haste de terra, que geralmente é uma haste de 3 metros, né? Que ela é aterrada. E aí você conecta aqui no terminal de aterramento, que vai fazer parte do seu sistema de proteção. Então aqui é o que a gente chama de origem da instalação. E nesse ponto aqui nós temos o chamado dispositivo geral de proteção, que é o disjuntor grandão que fica lá na entrada, logo após o relógio. Tá bom? Então aqui, veja bem, essas três vias, ó, duas fases mais um neutro, a passar aqui pelo quadro, a passar pelo disjuntor e vai vir aqui. Então você tem essas duas vias da fase mais o neutro aqui, ó, duas fases mais o neutro. Vou passar para cá. Além disso, nós vamos transferir esse ponto aqui, que é o ponto de proteção, que está sendo aterrado. Tá? Então esse ponto aqui, que foi aterrado com a haste de cobre no solo, lá na entrada da sua instalação, vai aparecer aqui, que é o PE, que é a proteção elétrica, que hoje é muito importante, né? Porque o padrão de tomadas hoje são 3 pinos, que fase, neutro e mais a proteção no meio, pino do meio, que é a proteção. E aqui, no caso, nós vamos para o quadro de distribuição, que é o QD, que fica no interior da residência, ou do apartamento, enfim. Tá bom? Bom, circuitos terminais são parte do quadro de distribuição e alimentam diretamente lâmpadas, pontos de tomada de uso geral e específico, como nós já falamos em aulas anteriores.
Então olha só, essa parte aqui, ó, esse terminal aqui é o que está vindo lá do terminal de entrada. Então aqui, ó, circuito de distribuição, 2 fases mais neutro mais a proteção elétrica. Está indo para onde? Está vindo para cá, ó. Então, essas fases, essas 2 fases, mais o neutro, mais a proteção elétrica, vão entrar aqui, ó, o que a gente chama de quadro de distribuição. Nesse quadro de distribuição, você vai ter o disjuntor, que normalmente a gente chama de DTM, que é o disjuntor termomagnético, e também, né, o disjuntor de proteção. E além desses DTM, você vai ter o disjuntor diferencial residual geral, mais o aqui não está aparecendo, mas também nós devemos usar os disjuntores DPS, que são os disjuntores de proteção contra surtos, tá? Então nós temos aqui os disjuntores DTMs, que vão proteger, né, sua instalação contra curto-circuito e tal. E além disso, você vai ter o disjuntor diferencial residual, que evita choque, né, proteção contra a vida humana, que protege as vidas humanas. Não está aparecendo aqui, mas tem o DPS também, que é para proteção de equipamento. Então, o diferencial para proteção humana contra choque elétrico e o DPS que é para proteção contra surtos, né? Descargas atmosféricas, tá? Então, se vier qualquer tipo de perturbação na rede, é esquadra para o terra. Aqui nós temos os barramentos de neutro, e aqui nós temos barramentozinho de proteção elétrica, que é um barramentozinho de cobre, onde nós fazemos a conexão da proteção elétrica, aqui do neutro. E as fases vão nos disjuntores. Então aqui, ó, nós temos diversos circuitos, ó. Cada segmento desse aqui, ó, corresponde a um circuito. Então aqui é um circuito, isso aqui é outro circuito, isso aqui é outro circuito, outro circuito, outro circuito e outro circuito. Então nós temos aqui, ó, nós vamos ter um disjuntor para o chuveiro elétrico. Então nós estamos mandando 2 fases, mas a proteção elétrica aqui. Aqui nós temos um grupo de tomadas, está indo fase, neutro mais a proteção elétrica. Aqui outro grupo, outro circuito ligado ao que? A tomada. Então a fase, neutro mais a proteção elétrica. Aqui temos o outro chuveiro elétrico, então 2 fases mais a proteção elétrica. Quando nós temos 2 fases, é 220 volts. Quando nós temos uma fase e o neutro, é 127 volts. Tá bom? Poderíamos ter também uma tomada aqui com 2 fases, tá? 2 fases, mais a proteção elétrica, por exemplo, tá? Mas aqui no caso nós só temos fase e neutro para as tomadas. Então, o que é o circuito? O circuito corresponde a tudo que está ligado ao disjuntor. Então aqui você vai ter um disjuntor para o chuveiro, você vai ter um disjuntor para essa tomada e assim sucessivamente, tá bom? Critérios estabelecidos pela NBR 5410. Nós já falamos isso anteriormente. Então, prever circuito de iluminação separado de um circuito de ponte de tomada de uso geral. Então, iluminação é um circuito, tomada é outro circuito. Prever circuitos independentes exclusivos para cada equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes. Então, se você tem 10 amperes a 127, você vai ter o que? 1270 VA. Então, é uma potência muito alta. Então, você tem que ter um circuito específico para potências muito grandes. Igual nós temos aqui, ó. Nós temos uma potência
nós temos um circuito específico para o chuveiro, porque a potência é acima de 1270 VA. Os pontos de tomada de cozinha, copa, cozinha, área de serviço, lavanderias e locais semelhantes devem ser alimentados por circuitos destinados unicamente a esses locais. Além desses critérios, os projetistas consideram também as dificuldades referentes à execução da instalação. Vamos lá. Se os circuitos ficarem muito carregados, o que significa esse muito carregados? Você tem uma ocupação, né? Vamos colocar assim, do eletroduto, porque você vai ter que passar as vias por dentro do eletroduto. Então, se tiver uma quantidade muito grande de dutos, né, nós vamos ter que tomar alguns cuidados, né? Se os circuitos ficarem muito carregados, os condutores adequados para suas ligações irão resultar numa seção nominal bitola muito grande, dificultando a instalação dos condutores nos eletrodutos e as ligações terminais, interruptores e tomadas. Para que isso não ocorra, uma boa recomendação é, nos circuitos de iluminação em pontos de tomadas de uso geral, limitar a corrente a 10 amperes, ou seja, 1270 VA em 127 ou 2200 VA em 220. Então, é interessante nós limitarmos essa potência, tá? Para você não sobrecarregar porque à medida que você aumenta a corrente, naturalmente a bitola do fio vai aumentar. Então, se você aumenta a bitola do fio, você diminui a possibilidade de passar muitas vias por dentro do duto, né? Então, se você limitar a corrente, você automaticamente reduz a bitola do fio e automaticamente consegue passar mais vias, né, para aquele duto. Então, otimizando a ocupação do eletroduto, entendeu? Bem, então nós vamos pegar um exemplo agora e aí nós vamos dar continuidade na próxima aula aí falando sobre o exemplo, tá? Nós vamos utilizar essa planta baixa aqui e aí nós vamos fazer toda a parte de especificação de tomadas, lâmpadas, a distribuição do circuito e tudo mais, tá bom, pessoal? Então até a próxima. Valeu.